Neste vídeo, eu vou falar sobre programa de participação nos lucros ou resultados. Um dos melhores programas, na minha opinião, regulamentadas pelo governo, porque dá ao empreendedor a liberdade de estabelecer a forma e o quanto quer distribuir aos colaboradores. Mesmo que o programa tenha seus requisitos legais, ele é muito flexível. Uma outra boa razão: quanto é prazeroso poder dividir os resultados com a equipe. Mas uma pergunta é muito comum: quando eu devo implementar o programa na minha empresa? Três premissas são importantes de serem observadas. Primeiro, a empresa necessita ter o acompanhamento efetivo dos seus resultados contábeis e gerenciais, pois a confiança nos números é de extrema relevância para o sucesso. Na medida que a empresa implanta esse programa, os colaboradores passam a ser uma espécie de sócios, porque parte dos resultados também vai para o bolso do colaborador. O segundo ponto é que o programa deve antes ser implementado e depois cobrado. É importante que as metas sejam estabelecidas antes de iniciar o programa. É comum, por exemplo, algumas empresas implementarem no mês de maio e cobrar os resultados desde janeiro. O terceiro ponto é: implante-o no momento em que a empresa esteja economicamente estável, pois ter para dar funciona muito melhor do que dar para ter. Tenho visto empresas encontrarem muitas dificuldades quando implantam com o objetivo de melhorar a situação financeira. Então, essas são as três principais premissas que você deve prestar atenção antes de implementar o programa de participação nos lucros ou resultados. E agora eu vou falar sobre 10 principais passos para quem quer implementar a participação nos lucros ou resultados na sua empresa. O programa de participação nos resultados é um programa regulamentado por lei e no final do vídeo eu vou anexá-la caso alguém queira saber mais sobre ela. Eu não vou me ater à lei, mas sim a detalhes que você precisa saber para implementar na sua empresa. Primeiro, definir o nome do programa. Algumas empresas chamam de PPR, Programa de Participação nos Resultados. Outras denominam de PLR, Participação nos Lucros ou Resultados. A denominação é uma questão de termo que melhor se adeque a cada empresa ou situação. Segundo, definir o percentual do lucro a ser distribuído. Ele pode ser de duas formas: um percentual único, por exemplo, 5 ou 10%, ou gradativo. Por exemplo, até um faturamento X, o valor é tanto e essa escala vai crescendo de forma gradativa. Terceiro, definir a periodicidade do programa, ou seja, período de abrangência, que poderá ser de duas formas: em pagamento único, anual, ou em 2 pagamentos, conforme estipula a legislação. A empresa deverá avaliar a forma mais adequada ao seu modelo de negócio. O quarto é definir a forma de distribuição. E ele pode ser de 3 formas. A primeira, proporcional aos salários. A segunda, distribuído de forma igualitária a todos os colaboradores ou de forma mista. Via de regra, quem usa esse último formato usa a escala 70-30, ou seja, 70% do valor distribuído proporcional ao salário e 30% distribuído de forma igualitária aos colaboradores. O quinto ponto é definir as metas a serem atingidas, ou seja, meta, fórmula, valores. E você pode estabelecer 3 tipos de metas. Primeira são as metas corporativas, por exemplo, redução de custos. Segundo, metas por setor ou departamento, exemplo, retrabalho. Terceiro, metas individuais, por exemplo, absenteísmo, que são as faltas no trabalho. Isto varia de empresa para empresa, de acordo com a realidade e também com a capacidade de gerenciamento de cada uma. O sexto passo é definir quando você vai pagar o valor a ser distribuído, de acordo com o modelo que você escolheu, ou seja, 1 ou 2 pagamentos. E aqui é importante ressaltar que você cumpra os prazos estabelecidos. O sétimo passo é definir a equipe
ou colaboradores que participarão da elaboração e também do acompanhamento do programa. O oitavo passo, definir outros critérios, como por exemplo, o colaborador que se afastar do trabalho, ele ganha proporcional ou não? O nono passo é buscar a aprovação com o sindicato representativo, quando aplicável e de acordo com a legislação vigente. De antemão, posso te dizer que esse processo é bem tranquilo, pois favorece ambas as partes, tanto o colaborador quanto a empresa. E o décimo passo, depois de elaborado e aprovado, divulgue o programa aos colaboradores e acompanhe sistematicamente os resultados. Vou deixar para você as regulamentações legais deste programa, caso você queira aprofundar seus conhecimentos. Desejo a você ótimos resultados!